A paz do Senhor a todos. Irmãos, eu peço à igreja para ficar em pé. Nós vamos fazer a oração, consagrando esta reunião ao reino do céu. Eu cumprimento também os que nos acompanham pela internet e os nossos visitantes. Sejam todos bem-vindos em nosso meio. Vamos cantar primeiramente o hino número 1 do nosso inário, Igreja Forte. Todos de braços erguidos, cabeças curvadas, olhos fechados em sentido de oração, em sinal de reverência. Santíssima Avó Rosa, em nome do teu sucessor, nosso bendito primaz, profeta de Deus e supremo pastor, nos achegamos, Santa Avó, nosso Espírito Consolador, em vossa presença, rogando a tua bênção, a tua unção, a tua virtude e graça sobre esta reunião. Santa Avó Rosa, peço que a Senhora, com teu poder, eleve a Jesus a nossa prece, para que esta reunião seja especialmente um louvor a Ele, pelo início da Semana Santa e também por tudo que Ele fez, faz e fará por nós. Querida avó, unge também os hinos que serão apresentados, principalmente em louvor a Jesus nosso Senhor, pelo seu grande ministério, pelo seu grande sacrifício e pela gloriosa ressurreição que Ele conquistou, ganhando o poder da vida sobre a morte e o grande poder de formar santos à imagem e semelhança dEle, assim como Ele formou a Senhora como Espírito Consolador e formou também o Santo Primaz, nosso profeta e supremo pastor, como o último pastor, o último profeta e aquele, Santa Avó, que em teu nome garante a vitória desta igreja. Igreja que é tua, que é de Jesus e do Pai, do Divino Espírito Santo, igreja que é de Maria Santíssima e também do nosso santo profeta, irmão Aldo. Recebe por tudo, Santa Avó Rosa, o nosso amor, a nossa adoração, a nossa glorificação. Também louvamos ao Pai, a Jesus, ao Espírito Santo, a Maria Santíssima e ao teu sucessor, no teu bendito nome de Espírito Consolador. Amém. Irmãos, cantemos o hino 82 do nosso inário, o Espírito Santo de Deus. Amen.
Nesta semana, conhecida como a Semana Santa, há muitos anos, Jesus entrou em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Passou seus últimos momentos com os discípulos, instituiu a Santa Ceia, foi crucificado e ressuscitou. Essa semana foi muito importante na história da humanidade, porque foi aí que Jesus cumpriu sua gloriosa missão de Salvador. Vamos ouvir, irmãos, cantado pelo coral, o hino intitulado Vem a Jesus. So
Domingo de Ramos foi o dia em que Jesus entrou triunfantemente em Jerusalém. Uma multidão ouviu que Jesus estava vindo para Jerusalém e foi ter com ele, aclamando-o como o Messias, o Salvador prometido por Deus. As pessoas estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos de palmeiras que haviam cortado nos campos para que Jesus pudesse passar. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Em seguida, irmãos, o coral irá apresentar o hino Igreja Prometida.
Jesus, eu entrego em tua mão este meu coração que o Senhor tanto conhece. Eu sei que o Senhor aqui está, presente neste altar. Suplico, escute a minha prece. Senhor, humildemente eu te peço que estenda a tua santa mão sobre o meu ser. Permitas que o teu manto divino sobre mim seja estendido e me des a tua santa benção. Eu venho te pedir mais humildade, te pedir mais mansidão para lidar com meu irmão. Eu venho te pedir mais complacência, pedir mais paciência, mais amor e compreensão. Eu venho te pedir mais humildade, te pedir mais mansidão para lidar com meu irmão. Eu venho te pedir mais complacência, pedir mais paciência, mais amor e compreensão. Jesus, eu creio na tua promessa que um dia enviaria o outro Consolador. Eu creio que na Santa Voz Rosa tua promessa gloriosa nela se consolidou. Senhor, quero falar ao mundo inteiro que o Senhor está presente nesta igreja apostólica, revelando a tua doutrina, dirigindo nossa vida com os ensinos da Santa Rosa. Senhor, me ajude a ser forte, a ser sábio e vigilante para vencer o tentador. Eu quero ser exemplo de verdade, praticar tua bondade, teu perdão e teu amor. Senhor, me ajude a ser forte, a ser sábio e vigilante para vencer o tentador. Eu quero ser exemplo de verdade, praticar tua bondade, teu perdão e teu amor.
Jesus, me ajude a dar mais valor ao teu sacrifício em minha vida. Derramaste o teu sangue por mim, morreste numa cruz e foste humilde mesmo assim. Senhor, é uma honra para mim participar neste momento na casa do Senhor, ouvir os teus ensinos preciosos, sentir as tuas bênçãos e receber a tua unção. Senhor, é muito bom estar aqui e saber que o Senhor está olhando para mim. Faz de mim o que quiser, eu estou em tuas mãos, ó amado Redentor. Fortalece minha fé para que eu saiba fazer tua vontade, meu Senhor. Eu um dia lá no céu de esplendor eu possa te louvar eternamente. Ó meu Salvador. Na quinta-feira, dia de celebrar a Páscoa judaica, seguindo as instruções de Jesus, os discípulos se reuniram com ele diante da mesa. Antes da ceia, Jesus lavou os pés dos discípulos, ensinando-os a ser humildes e a servirem uns aos outros. Quando terminou de lavar os pés deles, Jesus perguntou: vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Jesus, tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vós. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Ele ordenou que tomassem esses elementos em sua memória. Foi assim que surgiu a Santa Ceia, ou Santa Comunhão.
Jesus também avisou que um dos 12 apóstolos iria traí-lo. Então Judas saiu para entregar Jesus às autoridades. No final da ceia, eles cantaram um hino e foram para o jardim do Getsêmani para orar. Jesus passou algum tempo em oração, se preparando para o que se sucederia. Então Judas veio com os guardas para prender Jesus. Ele se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo, mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho de Deus? De início, os discípulos tentaram lutar, mas depois fugiram, deixando Jesus sozinho. Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote para ser julgado. O julgamento de Jesus foi um processo injusto e ilegal. Jesus foi condenado à morte por causa da inveja de seus acusadores. Foi julgado primeiro pela lei judaica e depois pela lei romana. Os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Eles não queriam matá-lo porque tinha cometido um crime, mas estavam com inveja e se sentiam ameaçados com a presença dele. Na noite em que foi preso, Jesus foi levado para a casa de Anás, o sogro do sumo sacerdote Caifás. Anás depois o enviou a Caifás para ser julgado pelo Sinédrio. Durante essa noite, os chefes dos sacerdotes e os membros do Sinédrio interrogaram o Divino Mestre e procuraram motivos para condená-lo. Depois, o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes fazem sobre você? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo que você jure por Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho de Deus assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: Blasfemou. Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. Então, eles maltrataram Jesus e o condenaram à morte. Irmãos, antes da meditação, vamos ouvir o coro. O hino é Frutos do Teu Martírio.
Os irmãos vejam, irmãos, que na quinta-feira Jesus quis dar como um preparo aos seus apóstolos, porque ele sabia que naquela noite seria preso, para na sexta-feira ser julgado e condenado à morte de cruz. Mas, corajosamente, ele sabia que era o único caminho para poder proporcionar uma salvação eterna a todas as criaturas. Porque no passado longínquo houve o pecado do primeiro casal. E com aquela desobediência deles, o pecado original entrou na raça e dominou toda a humanidade, separando-a de Deus. Então o Pai, com o seu amor, com sua misericórdia, foi enviando santos profetas para pregarem a sua vontade, para ensinarem aos homens uma disciplina celestial e principalmente converterem os bons, os humildes, para que não se perdessem no mundo e, principalmente ao deixar o corpo, fossem salvos e herdassem no céu um lugar eterno de vida. Mas, irmãos, os profetas enfrentaram muita luta. E, infelizmente, todos eles foram sacrificados. Porque a maior parte das criaturas preferiam, como preferem hoje, uma vida sem Deus, sem ordem, sem disciplina e sem responsabilidades diante de Deus. Então os profetas tudo fizeram e conseguiram a salvação de muita gente. Mas à medida que os séculos se passavam, tudo se piorava. E a humanidade mais descambava para o pecado. Chegou uma época que não houve jeito. Todos praticamente estavam num estado muito terrível de pecado e materializados, que Deus achou somente Noé, dentre toda a população daquele tempo, que merecia misericórdia. Então revelou-se a ele, e aquele profeta pregava às multidões, construindo uma arca, um grande barco. Ele dizia que viria o dilúvio, porque a humanidade estava muito corrompida e não merecia mais nada da misericórdia de Deus. E enquanto ele construiu aquela embarcação, que deve ter demorado muito, mas ele não deixou de pregar, não deixou de avisar. Entretanto, no final, quando Deus viu que debochavam dele, criticavam ele, injuriavam ele, o caluniavam e o chamavam até de louco, porque ele construía um barco muito grande em terra seca. Então Deus viu que já não havia mais condições de arrebanhar ninguém. Só entrou no barco a família dele. E foram salvos, porque assim que ele betumou dentro do barco, calafetando com betume, não podia mais abrir, porque o barco não podia afundar. Então começou a chuva, durante 40 dias e 40 noites. Quando os homens viram que a chuva não parava, tentaram ir bater na porta do barco, mas ele não podia abrir, porque estava tudo calafetado por ordem de Deus. E o dilúvio levou a todos, só se salvou a família dele. Deus não fez injustiça, porque as criaturas tinham ouvido os primeiros profetas, sabiam da vontade de Deus, sabiam que havia um reino no céu esperando por eles, mas preferiram o mal, preferiram o pecado e o materialismo, e se perderam
no dilúvio. Foi salvo somente a família de Noé. E depois continuou a raça. Os filhos, os netos, bisnetos de Noé, que foram salvos no barco, então começaram também uma nova geração. E no começo tudo bem, eram bonzinhos, obedeciam às ordens de Noé, obedeciam os outros profetas, mas tudo se repetiu. E daí, algumas centenas de anos também, a humanidade estava num estado deplorável. Veio Moisés, pregou, livrou o povo de Deus do cativeiro egípcio, recebeu os 10 mandamentos, ensinou aquelas pessoas a viverem para Deus. Mas foram ingratos até com ele, irmãos. E foram novamente repetindo todo aquele tipo de pecado que Deus já não podia aprová-los mais. Chegou uma época que eles diziam serem seguidores de Moisés, mas pecavam. Os sacerdotes ensinavam a eles coisas terríveis. E a troco de nada autorizavam o apedrejamento. Não tinham mais amor, não tinham mais perdão, não tinham mais misericórdia, não tinham mais interesse em salvação. Porque inclusive os sumos sacerdotes exploravam o povo com trabalho forçado, com jejum fanático, exigindo muito dinheiro, exigindo sacrifícios, e o povo ficou rebelde. Já não cria mais em Deus com aquele amor, com aquela fé. E até se apedrejavam uns aos outros e diziam que foi Moisés que mandou. Isso nunca foi lei mosaica. Isso foi um fanatismo criado por eles. E não tinham mais amor por ninguém. Então, ou Deus aplicava o juízo final, ou resolvia de outro modo. Então, o que ele fez? O seu amor falou mais alto. Ele viu que ainda poderia resgatar muita gente que estava enganada no mundo. Mas o único caminho, irmãos, foi mandar o seu primogênito. O seu primeiro filho, o primeiro santo que foi criado por Deus e o Espírito Santo no céu, que era Jesus. Participante da Trindade excelsa. Pai, Filho e Espírito Santo. Filho era Jesus. Só Ele poderia trazer uma salvação completa, perfeita, realizar um sacrifício, uma obra vicária completa e também dar-se em sacrifício vivo em favor da humanidade. Porque até ali os sacerdotes faziam coisas estranhas que Moisés nunca ensinou. E quando pedia algum que era melhor, pedia perdão, ele então no altar do sacrifício, atrás do véu do holocausto, sacrificava uma ovelhinha. E aspergia o sangue da ovelhinha, dizendo que através do sangue inocente seriam perdoados do pecado. Mas isso não era aceito por Deus, porque faziam por hábito, faziam por costume. E a pessoa achava que estava perdoado, saía dali e continuava pecando ainda mais. Então somente um sacrifício de Jesus, santíssimo, derramando um sangue inocente, puro e imaculado, e ressuscitando ao terceiro dia, ganhando o poder da vida sobre a morte, poderia valer para proporcionar salvação a toda a humanidade de todas as épocas e de todas as gerações. Então Deus viu que era necessário seguir por este caminho e Jesus aceitou. Ele era rei, príncipe no céu, era rei porque reinava na Trindade excelsa junto com Deus e com o Espírito Santo. Mas foi humilde e suficiente para aceitar a vontade soberana de Deus, também por amor às criaturas.
E deu-se em sacrifício. Veio na terra, nasceu à semelhança de homem, porque Deus encontrou a Virgem Maria santa, pura, imaculada, que pôde fazer com que ele nascesse também santo, puro, imaculado, sem interferência nenhuma do pecado original. E ele, em toda a sua vida, irmãos, foi sacrifício. Desde pequeno se sacrificou para se manter consagrado, para se manter santificado, para manter os dons com que foi formado, para na data, na época certa, depois do seu batismo nas águas, começar o seu ministério de glória. E deu provas, irmãos, com sua vida, com a sua palavra, com sua mensagem, com seus milagres, que realmente era o Cristo, era o Filho de Deus, era o Salvador da humanidade. A grande oportunidade nova que Deus concedeu no Novo Testamento, entre ele e Jesus, para proporcionar verdadeiramente um novo estado de espírito nas criaturas, através do Evangelho do amor, que era coisa que já não existia mais. Mas ele trouxe com seu exemplo, com seu amor, com seus milagres e muito especialmente com seu sacrifício, o exemplo do maior amor que podia existir, o amor divino e espiritual que vem do Espírito Santo de Deus. Entenderam, irmãos? Mas chegou o dia, na quinta-feira, ele sabia que seria preso. Principalmente porque ele havia ressuscitado Lázaro, que estava morto e sepultado 4 dias. E Jesus, com uma ordem à beira do sepulcro, dizendo: Lázaro, vem para fora. Lázaro ressuscitou, curado, perfeito e sadio, e saiu do túmulo andando, dando testemunho do poder maravilhoso de Jesus nosso Senhor. Este milagre muito glorificou a Deus, muito animou a fé naqueles que estavam crendo em Jesus, mas infelizmente provocou inveja a Caifás e a Anás. Caifás era o sumo sacerdote e Anás já tinha sido e era sogro dele. E eram invejosos ao extremo. E odiavam a Jesus pelos grandes milagres que eles faziam, porque Anás e Caifás não mereciam bênção nem para eles e não podiam abençoar ninguém, porque eram maus, mentirosos, invejosos, escravizavam o povo e queriam somente dinheiro. O Deus deles era o dinheiro. Então Jesus viu que naquela quinta-feira realmente ia se cumprir o seu aprisionamento. E na sexta-feira ele precisaria se dar em sacrifício vivo para cumprir os planos de Deus e, logicamente, depois, no dia de Páscoa, no domingo, ressuscitar, ganhando o poder da vida sobre a morte, para poder garantir a vida eterna a todos os fiéis que crescem nele, no seu sacrifício, de todas as eras e de todas as épocas, entre toda a humanidade. Mas ele precisou preparar os apóstolos, porque viu que seria um sofrimento também muito grande para eles, mas eles não poderiam perder a fé e nem o ânimo. Precisariam continuar crendo nele e precisariam crer também na ressurreição que aconteceria, para poder levar a palavra de salvação a todos os humildes e a todos os sinceros. Então Jesus, naquela quinta-feira, o que fez? Ele precisava dar exemplo de humildade. Ele precisava dar exemplo de coragem. Ele precisava dar exemplo de perdão. E ele precisava anunciar uma nova esperança, não só naquela época, como também para o futuro. E tudo isso ele conseguiu naquela quinta-feira, numas mensagens maravilhosas. E a primeira coisa que ele fez
foi lavar os pés dos apóstolos. Cingiu-se com uma toalha, pôs água numa bacia e foi lavando os pés de todos eles. Até São Pedro estranhou que ele amava muito a Jesus, com um amor muito profundo. E ele disse: mestre, jamais o Senhor me lavará os pés. Porque ele achou que era uma honra que os apóstolos não mereciam. Mas Jesus disse: se não me deixares lavar os teus pés, não tens comunhão comigo. Então ele disse: mestre, me lava também a cabeça, o rosto, me lava por inteiro. Então ele disse: não é necessário, porque vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Eles já estavam consagrados e santificados, mas precisaram desse exemplo de humildade. E Jesus não se deixou de praticar. Ajoelhado aos pés deles, lavou o pé um por um. E depois enxugou. E depois explicou para eles: eu, sendo mestre e Messias, lavei os pés de vocês. Exemplo de amor e humildade. Assim, daqui para frente, vocês deverão fazer um para com o outro. Ensinando-os o que? A união. Ensinando-os a humildade. Ensinando-os a misericórdia. Ensinando-os a terem amor um pelos outros, um amor fraterno, ungido, celestial, divino e consagrado. E depois, irmãos, sentaram-se à mesa, porque era o dia que iriam comer a Páscoa. Eles, no mundo, comeram a Páscoa judaica, e Jesus instituiu a Santa Ceia. A nova Páscoa, a nova festa da liberdade para os cristãos fiéis e verdadeiros dali para frente. Mas antes de instituir a Páscoa, ele viu que ao seu lado estava o Judas Iscariotes. E sabia que Judas tinha se tornado falso, tinha se tornado ladrão, porque ele tomava conta da bolsa onde jogavam as coletas para o grupo de Jesus se manter. E ele roubava o dinheiro. Foi se enchendo de ambição, foi se enchendo também de raiva, perdeu a paz, perdeu a unção do Espírito Santo e teve a coragem de ir vender Jesus para Caifás por 30 moedas de prata. Olha onde chega a ambição quando a pessoa se desliga de Deus, se desliga do reino do céu. Fica inteiramente dominada pelo mal. E ele já estava dominado de tal maneira que já era considerado por Jesus como um espírito das trevas. Então Jesus o que fez? Primeiro deu a Páscoa para ele. Pegou o pão, molhou e falou: o que tendes a fazer, faz logo. Ele tomou a ceia indignamente, acabou de ser dominado por todo o poder das trevas e foi entregar Jesus a Caifás, para que fosse condenado, preso e crucificado. Entenderam? E depois que Judas saiu, então Deus pegou Jesus, em nome do Pai e do Espírito Santo, pegou o pão, o partiu e deu a eles, dizendo: isto é o meu corpo, que será sacrificado por vós. Fazei isso em minha memória, que eu sou o pão da vida, para alimentar o corpo, a alma e o espírito dos fiéis. E depois fez o mesmo com o cálice, dizendo: este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Bebei dele todos, porque é alimento para o espírito, para a alma, para a fé, para a consagração, para a santificação e também saúde para o corpo. Então instituiu, irmãos, naquela quinta-feira, a Santa Ceia. E depois, irmãos, o que ele fez? Começou a profetizar.
que realmente ele seria entregue nas mãos dos sacerdotes, ele seria julgado de um modo infame por um tribunal mentiroso e injusto e invejoso, mas teria que suportar tudo por amor a Deus e por amor aos homens, que seria injustiçado, seria judiado, seria sacrificado, seria crucificado, mas que ao terceiro dia ressuscitaria, ganhando o grande poder da liberdade em favor de todos os que crescem nele, dali para frente como Senhor, Cristo e Salvador. E deu outras instruções, procurando animar os apóstolos para enfrentarem aquelas horas tão difíceis que teriam que enfrentar. Mas ele viu que precisava também deixar uma palavra de muito consolo, uma palavra de muita fé, uma palavra de muita alegria, não só para aquela época atual, mas principalmente para o futuro, porque o sacrifício e a ressurreição dele foi em favor da humanidade de todas as eras, de todas as raças, de todas as gerações. Então o que ele fez? Ele disse: eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei um outro Consolador, em tudo semelhante a mim, para ficar convosco para sempre. Ele há de receber do que é meu, e vos há de anunciar tudo o que há de vir. Ele me glorificará e realizará sinais, milagres e prodígios, alguns até maiores do que eu realizei. E ele estará convosco para sempre. Jamais vos abandonará, para que a vitória final fosse do povo de Deus na terra. Então precisaria o povo de Deus ter um Consolador, formado no seu meio, por uma criatura santíssima, que amasse a Jesus sobre tudo e sobre todas as coisas, e que não negasse a ele, nem mesmo o sacrifício da vida do seu corpo. Ele sabia que só um Consolador assim, no final dos tempos, na época da regeneração, poderia preparar um povo para ele, para que Deus cumprisse finalmente o juízo final sobre todas as coisas, condenando, logicamente, os incrédulos, os infiéis, aqueles que querem o mundo e que não querem a Deus e que não querem o Consolador. Porque Jesus disse: o Consolador convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele não disse converterá o mundo, não. O mundo não o há de receber, porque não o vê e nem o conhece. Mas vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Entenderam, irmãos? Por isso nós devemos guardar sempre essa fé muito viva em nosso coração. Sabemos que o mundo não vai receber, mas eles já estão convencidos. Através da internet, a maioria dos países já conhecem esta igreja, já conhecem a nossa palavra, já ouviram falar do Consolador prometido, da volta de Cristo e do supremo pastor que Jesus prometeu na frente do seu verdadeiro povo, nesta época da regeneração, onde Jesus está fazendo novas todas as coisas. Estão convencidos, mas não são todos que vão se converter. Ninguém se engane. No passado, quem entrou na arca de Noé, ele convenceu eles que aquela arca era por vontade de Deus, que o dilúvio viria e quem não cresce e não entrasse na arca seria condenado. Mas não eram suficientemente humildes para aceitar. Debochavam, criticavam, injuriavam, caluniavam. E por fim, escolheram o seu próprio caminho de perdição, porque não queriam o céu. Não queriam, preferiam o mundo pecador.
E a justiça de Deus é infalível. Ele não leva ninguém à força no céu, nem no passado e nem no presente. Ele quer a alma de todos nós, garantindo a nossa salvação, mas acompanhada do nosso amor, da nossa fé, da nossa gratidão, da nossa obediência à disciplina, mas uma obediência acompanhada de gratidão. Não é uma obediência forçada, mas uma obediência cheia de gratidão por sabermos a vontade de Deus e podermos obedecê-lo através da nossa vida pura, consagrada e santificada. Entenderam, irmãos? Mas Jesus, vendo tudo isso, já naquela hora prometeu que não deixaria eles órfãos, que voltaria e no fim enviaria um outro Consolador em tudo semelhante a ele, para garantir a vitória do reino do céu sobre todas as forças do mal no tempo do fim. Então, amados, vejam que os apóstolos realmente sofreram muito, porque ao verem Jesus na cruz, ao verem que ele passou por um julgamento infame, ao ver que ele suportou calúnia, injúria, mentira e perdoou a todos, eles ficaram como que passados na fé, porque Jesus morreu na cruz. Entretanto, irmãos, as palavras daquela quinta-feira, a mensagem daquela quinta-feira, a promessa do Consolador, as revelações de Jesus, foi um lenitivo para eles, foi um consolo. Eles puderam ter um ânimo para conservar ao menos a fé que Jesus realmente ressuscitaria no terceiro dia. E tudo se cumpriu. Quando chegou o amanhecer do terceiro dia, ao raiar do terceiro dia, Jesus ressurreto saiu do túmulo inteiramente perfeito, com toda a santidade e com todo o poder do Espírito Santo de Deus sobre todas as forças do mal e sobre a morte. E venceu a morte para garantir a vida a eles e a nós outros nestes dias. Veja, irmãos, como tudo se repete. Nesta igreja, a Santa Vó Rosa se tornou o Consolador, porque ela nasceu para isso e mereceu. Serviu a Jesus de um modo extraordinário, com muito amor, muita humildade, muita fé, muita coragem. Recebeu dele toda a sabedoria divina, toda a inspiração dos céus, todo o poder para realizar todo tipo de milagre. Mas o amor dela falou mais alto. E quando foi necessário, irmãos, ela enfrentou lutas, principalmente no final do seu ministério. Foram injúrias, foram calúnias, foram mentiras. A semelhança do que Jesus sofreu no passado, nos últimos anos do ministério dela, ela foi muito perseguida, foi muito injuriada, foi muito caluniada, mas não negou nada a Jesus. Tudo o que ele pediu, ela fez. Fosse o sacrifício maior que fosse, ela não negou nada. Jesus dizia através dela para a direção: eu carreguei uma cruz de madeira nos 3 anos do meu ministério. Esta minha serva é 15 anos, fazia 15 anos na época. É 15 anos que carrega uma cruz de ferro em favor da minha igreja, e a cada dia ela é crucificada em favor dos bons e em favor do reino do céu. O mesmo sacrifício, ele considerou o sacrifício dela maior do que o dele. Considerou que a cruz que ela carregava não era de madeira, era de ferro. Mas o que fez ela vencer, irmãos? O amor. O amor a Deus, o amor a Jesus, o amor ao reino do céu e o amor a todos nós. Ela demonstrou esse amor em todos os atos da sua vida, irmãos. Mesmo quando ela nos exortava. Quando era necessário, ela exortava. Eu fui um.
Mas quando ela exortava, eu olhava para os olhos dela, era puro amor. Os irmãos viam nos olhos, no olhar dela, o amor de Cristo. E na exortação a gente sentia que a gente recebia virtude, recebia força, recebia fé, recebia consolo, recebia sabedoria. Entenderam, amados? Ela tinha autoridade de Jesus para salvar a todos nós e para garantir a salvação da igreja. O que garante a salvação desta igreja até o fim é porque ela é o Consolador tirado do meio do povo. A principal coluna que jamais será derrubada. E esta igreja sempre salva através dela e dos méritos do irmão Aldo. Agora vejam o irmão Aldo, os irmãos são testemunha. Quando era a hora dele deixar o corpo, porque era necessário ele realizar o seu ministério de Supremo Pastor em espírito. Assim como a Santa Avó Rosa, foi necessário ela deixar o corpo para realizar o ministério de Consolador em espírito e verdade e garantir a vitória da igreja e dar oportunidade de salvação a toda a raça humana. Entenderam? Mas Jesus disse para ela, mostrou para ela, que o sacrifício dela não seria em vão, mas se fazia necessário. Então ele a usou para preparar o irmão Aldo. E o preparou com o mesmo preparo que ela recebeu de Jesus. Conservando nele os dons que ele nasceu com eles, dons de nascença, e preparando ele com toda a virtude do Espírito Santo. E durante 44 anos ele deu provas suficientes para nós. Não só curando as nossas dores, realizando milagres em nossa vida, nos ensinando a verdade, revelando todos os mistérios dos céus necessários para o nosso conhecimento, para que a igreja fosse firme, viva e vitoriosa até o fim. E também, irmãos, realizou em nossa vida milagres incontáveis, de todo tipo, provando que ele era um dos maiores profetas que Deus já enviou a esta terra. Mas chegou a hora, ele precisava ir. Ele mesmo nos disse, aqui naquela portinha, um pouquinho antes, vai vir peste. Eu na hora não entendi, estava eu e outros pastores. Eu pensei que fosse nas plantas, eu falei, então vai vir fome. Se der peste nas plantas, vai faltar comida. Eu pensei nisso. Mas que peste veio, os irmãos conhecem. Covid-19, coronavírus, Omicron. E ceifou milhões de vidas. Não só nesse país, como no mundo inteiro. E ele já estava lá. Por quê? Os irmãos acham que os bons, os humildes, os sinceros, que percebiam que ia morrer e clamaram, vocês acham que o irmão Aldo perdeu a alma da pessoa? Vocês acham que a Santa Avó Rosa não foi salvar? Pois se em vida eles davam toda a salvação para nós, agora como santos de Deus, poderosíssimos, eu calculo, irmãos, que o irmão Aldo deve ter levado milhões para o descanso. Desses milhões que morreram no mundo, até em outras nações, quando clamaram, ele não perdeu nenhum. Porque ele nunca perdeu, a Santa Avó nunca perdeu, Jesus e Virgem Maria nunca perderam nada. E foi por isso que ele foi. Para garantir a salvação dos bons, dos humildes, dos fiéis e garantir a salvação da nossa igreja. Mas quando chegou o momento dele ir, o que aconteceu? O que aconteceu com Jesus? Mentira, calúnia, injúria, infâmia. Não foi o tribunal da mentira que condenou ele?
E quando a Santa Vó Rosa precisou deixar o corpo, nós, os antigos, somos testemunhas de quanta luta ela sofreu. Injúrias, calúnias, perseguições, ingratidões. Jesus chegou a considerar o sacrifício dela maior que o dele. Que a cruz que ela carregava era de ferro. E a cada dia ela era crucificada na terra em favor da igreja. Não foi a mesma luta? E o irmão Aldo igualmente. Nós somos testemunhas das mentiras que inventaram contra ele. E pessoas ingratas que tinham recebido o milagre dele. Muitos receberam ajuda até para pagar a faculdade. Muitos ele livrou até da cadeia, que eu sei. De pessoas que ele conseguiu salvar e livrá-las de condenações do mundo. E alguns deles foram o quê? Judas Iscariotes. Entenderam? Porque perseguiram a ele com mentira, com injúria, com calúnia, com sofrimento. Por que ele venceu? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Isso falou Jesus na cruz. Isso falou a Santa Vó Rosa antes de ir. E isso falou o irmão Aldo, e eu ouvi ele dizer, se amanhã algum deles se arrepender, eu perdoo de coração. Entenderam, irmãos, qual é o nosso caminho? É o caminho da obediência, é o caminho da consagração, é o caminho da disciplina, é o caminho da santificação. Mas também temos que passar por lutas, por injúrias, por calúnias, por deboche, por perseguições. Mas Jesus disse, tem bom ânimo, eu venci o mundo, vós também vencereis. E quando forem provados na luta, rejubilai, porque estão sofrendo igual eu e receberão a mesma vitória que Deus me deu se forem sempre fiéis. Entenderam, amados? Então não se cansem de obedecer, de servir esta igreja. Amem a disciplina, que veio do céu, assim como a doutrina. Amem a Jesus, que trouxe do céu tudo de bom para nós, e o maior de todos os sacrifícios ele enfrentou em nosso favor. Amem a Virgem Maria, que tudo fez e faz por nós. Adorem a Santa Vó Rosa, que ela é a chave de tudo para a salvação da humanidade nesses dias. E glorifiquem o Santo Irmão Aldo, sem ter dúvida, mas tendo muita fé, porque ele merece toda a nossa adoração. E nos céus ele é honrado e glorificado e também louvado por todos os anjos da glória de Deus. Então eu vou deixar, irmãos, a meditação da sexta-feira para amanhã. Vamos ouvir o coral antes de orar? O preço da liberdade. Seu sangue para nos libertar. Com grandes lutas venceu a maldição, pagando o preço da nossa salvação.
nesta comunhão damos graças a Jesus, que ressurgiu depois de intenso martírio na cruz. Ele é paz, Ele é amor, é o Salvador e Redentor. Quem quiser ser remido por nosso Senhor precisa crer nas promessas que Ele deixou e acreditar que Cristo já voltou e que enviou o outro Consolador. Eu convido a todos para ficarem em pé. Nós vamos fazer a oração final, mas antes eu vou dar a oportunidade que os irmãos orem um pouquinho, porque hoje os irmãos sabem, é quinta-feira, é reunião de oração dedicada à consagração. Então façam por alguns minutos a sua oração individual, pedindo principalmente mais fé, mais sabedoria e as virtudes que mais necessitam, porque é um momento que o Espírito Santo de Deus se aproxima para ungir a todos nós e fortalecer o nosso espírito, a nossa alma, a nossa fé, a nossa alegria, a nossa união e a nossa comunhão com a Santa Vó Rosa e com o Santo Irmão Aldo. Façam então, irmãos, esta oração. Mas eu gostaria também de cantar o 122, porque é final de reunião de oração. Vamos cantar juntos Minha Oração, antes de orarmos. Oh, meu Jesus, eu te adoro.
Podem orar, irmãos, por alguns minutinhos. Santíssima Vó Rosa, em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo, entrego todas essas orações dos teus filhos, inclusive estas cujos pedidos estão nessa caixa de oração, entregando todos nas tuas mãos e pedindo, Santa Vó Rosa, que a Senhora dê a todos nós o que mais precisamos, mais fé, sabedoria, entendimento, a virtude da sinceridade, da verdade, da humildade e da gratidão. Ajuda-nos a sermos mansos, perdoadores, caridosos, amorosos, unidos no teu amor e herdeiros do céu. Dai-nos, Santa Vó, as vossas virtudes, que teu nome seja sempre louvado entre nós. Em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. Amados irmãos, recebam assim mais uma bênção e a unção de Deus sobre todos, e que a graça dos céus os acompanhe até seus lares, lhes dê uma noite de descanso e que amanhã possamos também estar reunidos para glorificar a Jesus na data do seu grande sacrifício, que ocasionou a sua maior vitória em nosso favor. Tenham paz, saúde, consolo, união e alegria neste santo caminho, hoje e sempre. Amém.